Na parafatologia, página 14, primeira linha, poderia comentar de que forma os amparadores conseguem fazer a retirada do invasor ou invasores do micro-universo da Consim? A partir do momento que você esclarece algum assunto, principalmente atuando com o teu trafor, toda aquela bagunça, aquela entropia que estava sendo causada ali, às vezes é falha de comunicação. Pegando exemplo simples de falha de comunicação do dia a dia. Um falou uma coisa, o outro entendeu o outro, e dá toda aquela bagunça, e o pessoal se desentende. E você vai lá, você tem, digamos, um traço-força ali da comunicabilidade, de você conseguir se relacionar bem, de fazer como é que fala ali, a mediação de algum conflito, e você vai com esse traço-força e você limpa. Todo aquele assédio em cima dessa questão de algo que foi mal comunicado, ele se dissipa. Então, eu vejo que a atuação do amparo entra aí. A partir do momento que você atua, eu não tenho ainda o parapsiquismo suficiente para entender como é que é o processo ali dos amparadores retirando a consex, como é que acontece nos bastidores. Mas eu consigo perceber que alivia. Então, toda aquela coisa entrópica que estava, ela some. Então, às vezes, parece, ué, mas cadê tudo aquilo que estava aqui, sabe? Parece que aquela realidade que estava com você assediada, ela some de uma hora para outra. Então, daí que você vê, tinha alguma coisa, tinha boi na linha mesmo. E eu vejo dessa forma, pela sua sensação que você tem energética do que está acontecendo ao redor. Professor, no verbete do DAC, poderia explanar sobre a divisão no argumentário? Argumentário, estou falando aqui da logicologia. Então, aqui eu digo o seguinte: quando combato o ato de andar a cavalo, pode achar que fiquei senil. São coisas que parecem frescurinhas, contudo não são. Há uma lógica inarredável no contexto. Considero tal posição um processo de fraternidade ou justiça profundíssimo. Além da hípica, não se pode esquecer o turf e a corrida de jegue no Nordeste do Brasil, com todos os abusos de praxe. A propósito, vale a indagação pertinente. Quem fez contrato com o cavalo direto e pessoalmente para ele correr no hipódromo? A escravatura não acabou. Os cavalos continuam escravizados. A terra ainda não tem mentalidade para deixar os cavalos livres. O 3 de maio ainda não chegou para esses nossos primos da evolução. O que há de filmes com doentes intelectuais incentivando crianças em hípicas não está no gibi. Em tais filmes, ninguém fala do que o cavalo quer. Dá pena às finas canelas do cavalo, pulando obstáculo e correndo quilômetros, à base de chicotadas ou esporeamento. Então, o problema que eu estou falando aí é justamente esse. O povo acha que esse tema é muito antipático, geralmente ninguém toca nesse assunto. O cavalo está aí, sendo maltratado de tudo quanto é tipo, ele não recebe nada de grande nesse processo, às vezes quebra lá a canela dele, a perna, a pata, e ele é sacrificado. E outra coisa, adoram o cavalo, mas montam nele e faz ele fazer tudo quanto é esforço. Cavalo puxando isso, puxando aquilo, fazendo milhões de coisas. Agora, isso aí um dia vai acabar. A primeira vez que eu falei nisso, quase me bateram. Em certos lugares a gente não pode falar. Agora, um dia isso vai acabar. Isso está errado, gente. O cavalo, ele tem cérebro, ele raciocina, ele tem sentimento. Tem gente que se apaixona por um cavalo, tem cavalo que se apaixona por uma pessoa, totalmente. Muda a personalidade, tudo isso. Como é que é? Ele é um princípio consciencial que tem evolução. Como é que é isso? E os rodeios também, né, professor? É pior ainda, né? Os rodeios com cavalos. Não, tem rodeio, tem tanta coisa, né? Excessiva. Eu, às vezes, a gente tem que falar alguma coisa, né? Eu estava, por exemplo, no Central Park, e o cara estava lá, porque lá tinha umas charretes, e tinha cavalo puxando. Então, um dia, eu vi que a égua não queria sair do lugar, o cara começou a bater nela. Eu cheguei lá e comecei a conversar com o homem, para mudar. Comecei a jogar energia na égua. Ela ficou mole com as coisas todas. Eu falei assim, agora vamos dar uma volta. Eu disse, não, mas ela não quer sair daqui, não. Pode entrar, ela vai sair. Aí ela entrou, eu falei, vamos. E eu falei em inglês, né? Let's go. Ela foi.
Valdo. Era o jeito, foi o único jeito de andar lá, para ver se melhorava o processo da égua, porque o cara estava batendo nela com chicote. Para valer. E outra coisa, estava passando gente na rua, mas do outro lado da rua, ali, lá perto não tinha ninguém. Eu que estava passando perto, falei assim, não, vamos andar. Foi o jeito. Uma das únicas coisas que eu andei de charrete em algum lugar foi lá, por causa dessa égua. Para ver se consertava a briga do dono com... E a égua era dele mesmo. Por sinal, um belo animal, tudo bem arrumado, novo ainda. Mas ela deve ter testado com ele. O cara devia tratar ela muito mal. Eu falei depois, eu andei conversando com ele e tal. Você tem que fazer. Ele virou para mim e falou assim, o senhor tem muitos cavalos? Ah, tenho, conheço essa história toda. Nunca tive cavalo. Valdo, aqui, à sua esquerda. O senhor fala lá no verbete do DAC, Interassistenciologia, que devido a algumas retrocognições, o senhor aprendeu que não deveria montar no lombo do cavalo, do burro e tal. Tem alguma coisa sobre essas retrocognições que o senhor possa falar? Não, porque o processo todo é o seguinte, o cavalo, que eu tenho muito de retrocognição, é dos outros com o processo de guerra. Entendeu? O cavalo sempre foi usado para isso. Agora, em vidas anteriores, eu tive uma vez que eles vieram em cima de mim e quase me mataram, e eu consegui escapar. Depois eu saí numa espécie de carreta, um troço que havia antigamente, com os cavalos tudo de crina preta, enorme, imenso, parecendo percheron antigo, que eu não sei o quê. Então isso também eu lembro muito de processo. Eu andei na carroça puxada por eles. Agora, eu sempre fui contra o processo de bicho, de tratar bem os animais domésticos, tudo isso. Sempre deu conta, desde pequeno. Agora, na minha terra, eu cheguei a andar de carro de boi quando era pequeno, porque tinha que fazer um negócio para levar material lá, e era carro de boi. Tudo isso também eu cheguei a andar, quando eu era garoto. Mas agora, cavalo eu nunca montei nenhum, nunca fiz nada disso, sempre deu conta. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é preciso de falar nessas coisas para mostrar que tem gente que é contra isso. Que nós somos exceção, você sabe disso, você também. Professor. A gente é exceção nisso. E essa relação de paixão que eles têm pelo cavalo e ao mesmo tempo... Tem paixão, mas trata mal o animal. A verdade é essa. Quer dizer, um amor violento, um amor, você está entendendo, patológico. Ao mesmo tempo ele ama, só que é tirano do bicho, né? Então... Professor, em uma oportunidade o senhor comentou que seria interessante as pessoas procurarem duplas, né, para se formar, que tivesse mais ou menos umas 30 vidas, né, juntos. Aí aqui na policarmologia do DAC, o senhor coloca que o ideal é arranjar e manter amizades que você possa ajudar, né, para fazer a dupla, né? Que não ajudar e não que vai somente tirar proveito, né? Isso aí teria que conjuminar juntamente com a ideia de ter mais ou menos umas 30 vidas com essa pessoa. Pois é, para ajudar, porque quase sempre a pessoa não vai encontrar a primeira vez com ela. Ninguém arranja uma dupla de uma pessoa que é a primeira vida que a pessoa encontra. Sempre já encontrou com muitos. Agora, em vez de ter encontrado só em 3 vidas anteriores, o ideal seria que já tenha encontrado em 30, que vai ter mais afinidade, para durar mais tempo. Então, por exemplo, esses casais que ficam aí 60 anos juntos, você está entendendo? Geralmente é porque é gente que já tem muita vida pregressa conjunta. Mas, assim, não subentende que se uma pessoa, por exemplo, da conscienciologia, tem, vamos dizer, 30 vidas com uma pessoa. Essa pessoa já não estaria aqui também fazendo parte? É lógico. Agora, o processo todo tem que ver o seguinte, é afinidade. Quanto mais afinidade tem, é porque já viveu muito mais tempo junto. Isso é a regra. Agora, a gente tem que entender o seguinte, quem conhece os processos da evolução, com o problema todo da conscienciologia, a cosmoética e tudo mais, a pessoa vai ter uma ideia que fazer uma dupla evolutiva é para ajudar a outra pessoa. Entende? Então, isso é muito importante. Agora, a gente ajudar uma pessoa que a gente gosta é o máximo, a dupla evolutiva, por causa disso.
Mas não seria difícil encontrar essa junção dessas duas situações, de ter afinidade e da pessoa precisar Pois de é, ajuda? mas a afinidade sempre tem. Agora, há muitos casos que o processo é de inimigos, porque eles já vêm sem saber quem são, mas tem uma certa afinidade por causa do passado. Aí, então, é por isso que tem tanto divórcio, essa coisa toda. Agora, a gente tem que ajudar as pessoas a evoluir. Assim a gente evolui mais depressa. Então, tem que ver esse modo de ação, essa postura. É um tipo de atitude avançado. Por isso que a duplologia é muito diferente de casamento. Entende? É por aí.